Olá, uma das situações dramáticas a que temos presenciado é que ainda existe escravidão no mundo do trabalho. A Igreja sempre defendeu as exigências éticas para que o trabalho possa constituir um processo de humanização, tanto dos indivíduos como dos grupos humanos. O grande documento da Igreja, o Concílio Vaticano II, destaca que a atividade econômica se processa ordinariamente pelo trabalho associado das pessoas e é iníquo e desumano dispô-la e organizá-la de tal modo que se transforme em dano para qualquer trabalhador. Acontece, porém, muitas vezes em nossos dias, que os que trabalham são, de certa maneira, escravizados pela própria obra. E isso não se justifica de modo algum pelas assim chamadas leis econômicas. Então, todo o conjunto do processo de produção deve se adaptar às necessidades das pessoas e às modalidades de sua vida. Você encontra isso na Gaudium et Spes número 9. Vamos acompanhar o nosso jornalista Guilherme Machado, que preparou um tema muito especial sobre esta questão. Acompanhe. Você já deve ter se deparado com a frase trabalho análogo à escravidão. Agora eu queria pedir a sua ajuda, Marcos, nesse sentido também. Então, por que a gente fala hoje em dia em trabalho análogo uma situação análoga a um trabalho escravo? O que a legislação determina como um trabalho análogo à escravidão hoje? Sim, o trabalho escravo é proibido, né? É proibido. Ele era permitido, então, até 1888, né? Em que o trabalhador, ele era uma coisa, né? Era tratado como uma coisa, né? Não tinha qualquer direito, né? Não tinha qualquer direito civil, né? O trabalho, a razão pela qual, então, você não poderia dar o nome, né, de trabalho escravo. Por quê? O trabalho escravo, hoje, lógico, ele é proibido. Aí você chama de trabalho análogo de escravo, mas é uma conceituação, para mim, de pouca relevância, porque é de trabalho escravo que a gente está falando. A situação desses trabalhadores não é muito diferente daquelas do século passado, né? Nós vamos comparar a situação dos trabalhadores, você vai ver que a gente tem um transporte irregular, você tem alojamentos irregulares, você tem frente de trabalho, você tem a negação dos direitos mínimos, né? O trabalhador continua sendo tratado como coisa, né? Então se fala em trabalho análogo a de escravo, porque evidentemente o trabalho escravo é proibido, mas a situação desses trabalhadores, desses escravos contemporâneos, não difere muito daquela situação do século passado, do trabalho, né, escravo, então. Então, a gente fala em trabalho análogo de escravo, eu falo, a questão é de semântica, é acadêmica. Eu já prefiro de cara falar trabalho escravo, porque é disso que a gente está falando, é de trabalho escravo, né, de trabalhadores que são tratados como coisas, né, que lhes são negados os direitos mínimos, né, mínimos, básicos mesmo, né, porque às vezes também se difunde muito, né, se exagera, falando que porque enquadraram como trabalho escravo só por causa de uma determinada situação, né, querem diminuir, né, o nosso problema, né, ou denegrir as instituições que atuam na repressão ao trabalho escravo, né, quando não, as situações que nós temos são extremamente graves, né, não difere muito daquela situação do passado, né, então se a gente for pegar o conceito de trabalho escravo, né, previsto no artigo 149 do Código Penal, atualizado em 2003, nós vamos ter lá o quê? Temos trabalho forçado, em que a semelhança do passado, havia uma restrição do direito de ir e vir do trabalhador, né? Então ele por ameaças físicas ou psicológicas, às vezes retenção de documentos, objeto deles, você cerceia o meio de transporte, né? Ele é mantido trabalhando contra a sua vontade. A vida de Jesus em Nazaré, verdadeiro evangelho do trabalho, oferece-nos um vivo exemplo e o princípio da radical transformação cultural indispensável para resolver os graves problemas que nossa época deve enfrentar. Aquele que, sendo Deus, fez-se semelhante a nós em tudo durante a maior parte de sua vida terrena, entregou-se a um trabalho manual. A cultura que nossa época espera será caracterizada pelo pleno reconhecimento da dignidade do trabalho humano, que aparece em toda a sua nobreza e fecundidade à luz dos mistérios da criação e da redenção. E reconhecido como expressão da pessoa,
o trabalho torna-se fonte de sentido e esforço criador. Digamos não à violação dos direitos dos trabalhadores. Tchau para você.